Irmãos, aceitem a paz do Senhor. Faço votos que todos estejam bem. Aqui nós estamos numa live da Assembleia de Deus do Ministério do Parque São Rafael, onde se localiza na rua Ciro Formicola, número 540, se não me falha a memória. Isso. Aqui na presidência do nosso pastor Moacir Antônio Balotin. Hoje nós estamos aqui, nós iremos fazer uma live voltado para os jovens. Temos muitas coisas boas que nós iremos, nesse dia de hoje, falarmos, e eu sei que Deus vai se fazer presente. Comigo à mesa está o pastor William, o meu terceiro diretor aqui da Uma de Empazar. Nós temos o cooperador Gesmiel, que está do meu lado. Fala boa noite para o povo. Pai do Senhor a todos, é uma imensa alegria e satisfação estar aqui presente, primeiramente honrando o nome de Cristo, e segundo, para nós debatermos um assunto que é muito importante para todos, principalmente jovens solteiros. Amém, muito bom. Do meu lado aqui, o presbítero Mateus. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, né? Que vão estar acompanhando a nossa live aí e que venha para a edificação dos jovens, né? Muito bom. Edificação dos jovens. Comigo também o evangelista Gildevan. Dá uma boa noite pro povo, a paz do Senhor, pro povo. A paz do Senhor a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz, não que o mundo dá, que Jesus Amém. Cristo dá. Glória a Deus. E é bênção estarmos entre homens de Deus falando do propósito de Cristo nas nossas vidas. Amém. Vamos elevar a Deus de oração, para darmos continuidade. Também comigo, o Yuri. Deus te abençoe, viu, Yuri? E o nome do nosso amigo ali, nosso Levi. irmão? É o Levi. É o Levi. Deus abençoe, viu, Levi? Amém. Pastor William, leva a Deus de oração. Assim, Deus Pai, Sim. queremos ser gratos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Sim, meu que Deus Deus. concede, Pai. Continua sendo conosco. Abençoa, meu Pai Em amado, nome de essa Cristo live, Jesus. Senhor Jesus, que Por venha favor. alcançar jovens, meu Pai querido, e que o É, Senhor Jesus, possa, meu Pai Deus, amado, através esclarecer dessa nas live, tuas mentes, tudo Senhor para Jesus, glória, Pai. para sua glória. Sabemos que os dias são difíceis, meu Senhor, Deus e que o eterno, Senhor Senhor, possa, meu Pai amado, preparar de o melhor varão, varoa, Senhor, para esse povo, para que eles possam viver o propósito do Sim, meu Senhor, Deus. juntos e buscando o teu reino. Assim eu te peço em teu nome. Amém. Amém. Hoje, jovens, nós iremos falar um pouquinho de uma das coisas que eu sempre tenho falado nas nossas reuniões. E justamente falando porque dos jovens são solteiros, ou jovens que querem se casar. Nós iremos aqui também falarmos um pouquinho sobre o livro do nosso irmão JC, Gesmiel Cruz. Cruz. Ele tem um livro chamado Solteiros com Propósito, né? E hoje nós vamos debater algumas coisas justamente voltado a esse tema. Me diz uma coisa, o que levou o irmão a escrever esse livro? Solteiros com Propósito. Solteiros com propósito. Então, na verdade, esse livro, primeiramente ele nasceu no secreto, com Deus. A partir do momento quando eu fechei a porta do meu quarto e orei ao Senhor, e o Espírito Santo começou a queimar em meu coração este tema que é tão importante, principalmente dentro da nossa comunidade cristã evangélica, dentro da nossa igreja, que hoje vi muitos jovens e tenho visto jovens desperdiçando a sua vida espiritual, os seus momentos únicos, ímpares, exclusivos na atualidade, com coisas, com distrações fúteis, vamos dizer assim, distrações passageiras, sem propósito. Então, e o que mais me motivou isso foi nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo, para poder alertar essa juventude dessa situação que é tão, muitas das vezes, constrangedora para a vida espiritual do solteiro. Porque, como Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai confrontar as mentiras que tinha na igreja de Corinto. Perfeito. Relacionado tanto ao solteiro como ao casado. Então, a gente vai falar no decorrer dessa entrevista, desta live, para a honra e a glória do Senhor, sobre esta questão que é muito importante. Muito bom. Então, nós entendemos aqui que o que realmente que o Espírito Santo foi aquele que envolveu e te deu sabedoria,
para falarmos do assunto tão delicado. Que os nossos irmãos que estão aqui também junto conosco podem dizer um pouquinho sobre o que vocês têm visto nesse dia de hoje, cada um de uma vez, sobre os solteiros. Vocês acham que há uma oportunidade para eles servirem a Deus melhor? O apóstolo Paulo já diz, né? Olha, aqueles que conseguirem ficarem solteiros, maravilha. Mas se começou a se abrasar, o negócio vai começar, é melhor que case. E o que vocês têm visto, evangelista Gildevan? O que você tem visto aí nesse tempo? Como é que estão os jovens sobre isso? Sim, ultimamente eu acredito que o jovem tem sofrido uma pressão também acerca a questão do relacionamento, né? Até mesmo baseado nas tradições. Tem Perfeito. aquela tradição, você tem que encontrar alguém, você vai encontrar alguém. Eu vou orar para que você encontre alguém, ou ora buscando alguém. Existe uma pressão. Então, o que eu acho interessante sobre o livro do Gesiel? Solteiros com um propósito. Perfeito. Não quer dizer que um propósito você segue com alguém especificamente, com um cônjuge, mas solteiro, você pode servir ao Senhor até melhor, como o apóstolo Paulo diz, né? Se você está solteiro, dedique-se ao Senhor. Perfeito. Nós vamos ouvir também Salomão dizendo que Salomão diz: aproveita a tua mocidade, Aproveita a tua mocidade. porém, não esqueça do teu Deus no dia da tua mocidade. Isso mesmo. Então, aproveitar a nossa juventude, quando nós não temos esses compromissos de trabalho, nós não temos esses compromissos com os nossos filhos, aproveitar para nos dedicar ao Senhor, acredito que é uma melhor escolha nas nossas vidas. E, presbítero Matheus, o que você acha nesse Só contexto? vou aqui acrescentar, complementar o que o evangelista Gildevan falou, né? Ter propósito, igual o livro do Gesiel vai falar, ter propósito sendo solteiro. E qual que é esse propósito que nós podemos ter? O crescimento com Deus. Já foi falado aqui, igual o evangelista Gildevan disse, que quanto mais tempo eu tiver para Deus, mais me dedicar, mais buscar fazer a obra do Senhor. Para quê? Para que isso venha me trazer um crescimento espiritual, para que eu venha alcançar altos níveis e não fique somente no nível raso ali. Perfeito. É entrar nas pontas dos pés, no joelho, até os ombros, para ter uma experiência maior com Deus. Pastor William, posicionamento do senhor quanto a esse fato? É bom. É bom? É bom. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo os dias de hoje que os solteiros estão ficando muito sem propósito. Perfeito. Muito perdidos às vezes, Sim. né? A gente, por exemplo, aqui nós dois já somos mais velhos, né? Sim. Da turma aqui de Sim. meninos. Nós, quando nós casamos, era 2 anos de casados, né? 2 anos de namoro, aí 1 ano de namoro, 1 ano de noivado. E esse negócio aí hoje não, hoje é 7 anos, hoje as coisas muito se alargaram, sabe? Sim. Então a gente vê assim, esse livro, nosso irmão escreveu, ele é muito bom, porque os jovens hoje precisam viver que propósito é esse? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Eu tô indo para a igreja, não é só você ir para Isso a igreja. É você viver esse propósito de Deus, é deixar, como ele falou, que essa chama venha queimar. Tá difícil, mas eu creio que depois dessa live aí vocês vão assistir, vocês vão entender qual é o meu propósito, porque muitos jovens estão perdidos dentro da igreja. Qual é o meu propósito? Como é que eu vou viver esse propósito? Como eu posso viver isso? Perfeito. Entendendo a palavra do Senhor, né? Lendo ela, examinando. Perfeito. E o que nós estamos falando aqui, jovens, é justamente por uma vida espiritual. Sim. Então, a Bíblia vai dizer, buscai o reino e a sua justiça, e as outras demais coisas serão vos acrescentadas. Então, quando nós conseguimos ter essa visão de que o céu é o nosso objetivo, as outras coisas não serão acrescentadas. É bem por aí, né? Sim. Diz uma coisa, a Bíblia incentiva as pessoas a permanecerem solteiras? Me ajude aí. Olha, pastor, assim, a Bíblia como um todo, as Escrituras, ela não impõe a solteirice a ninguém. O próprio apóstolo Paulo nos diz que tanto a solteirice como o casamento Perfeito. é um dom. Perfeito. Então, a Bíblia ela não diz assim, você é obrigado a ficar solteiro. A Bíblia não fala, você é obrigado a casar. Muitos, inclusive, interpretam aquela passagem de Gênesis 2,18
num contexto de que todo ser humano necessariamente precise casar. Não. Trata-se de um contexto, sim, do propósito de uma instituição, da criação divina, instituída por Deus, mas não necessariamente diz que todo ser humano precise casar. É muito interessante nós abordarmos isso, porque muitos utilizam desse versículo de uma falsa interpretação e tentam colocar na cabeça dos jovens, diz, não, viu lá, não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só, você tem que casar. Então, esta pressão, ela acaba se tornando uma pressão mental, e essa pressão mental, não discernida à luz das escrituras, ela vira uma doença ao longo do tempo, que muitas das vezes ela pode se tornar incurável, se não for tratada, né? E é hoje o que nós temos muito visto nas igrejas, no nosso meio, alguns líderes ignorantes quanto a esse assunto, né? Com essa falta de aprofundamento das escrituras, aprofundamento espiritual, intimidade com Deus para tratar desse assunto que é muito importante, que é o desenvolvimento dos nossos jovens cristãos. Então, resumindo, nós precisamos dar mais atenção aos nossos jovens, tratar eles como os jovens solteiros, porque hoje tem outros sim. Talvez eu vou criar um debate muito sério aqui, né? Porque assim, quando nós falamos de jovens, principalmente de solteirice, eu aprendi essa palavra no livro dele, solteirice. Você já viu já, Yuri? Solteirice. Então, assim, porque nós, de verdade, hoje nós estamos num contexto em que nós temos muitos jovens que estão casados, que estão no meio da mocidade. E como é que a gente vai começar a tratar isso? Porque uma das coisas relevantes é que depois que unir-se a carne, é uma só carne. Ou seja, como uma pessoa que tem um relacionamento, até mesmo nós vamos falar depois, né? Um relacionamento sexual com outros, com a sua cônjuge em si, e automaticamente aqueles jovens que estão junto, será que isso não vai aflorar neles alguma coisa? Porque nós vamos falar um pouquinho. Como o solteiro pode viver na sua pureza sexual no mundo de hoje, mas como é que ele vai viver nesse contexto em que do lado dele, quem está louvando junto com ele, quem está fazendo trabalho junto com ele, tirando a liderança, obviamente, né? Está do lado com ele, tem uma vida sexualmente ativa. E nós entendemos, irmãos, que a realidade é uma só. As conversas, elas fluem. E detalhe, nós estamos falando num contexto em que eu ainda continuo sendo jovem, pastor William. Né? Continuo sendo... Porque assim, há algo dentro do jovem que fica todo dia... como é que é o nome que fala? Testosterona. É isso aí, muito obrigado. Testosterona. Essa palavra. Essa aí. E a gente sabe muito os hormônios. Como é que a gente trata disso? Como um solteiro pode viver com sua pureza sexual? Vocês têm alguma ideia aí antes disso? O que vocês têm para dizer pra gente aí? Pro Gesmiel? Não, para todo mundo. A mesa fala. A princípio, ocupando a mente, né, pastor? Perfeito. Jejum, oração, né? Se ocupando, se dedicando com aquilo que vai te encher, que é o Espírito Santo. Muito aí bom. já tá a resposta que é o Espírito Santo, não tem outra coisa. Se vê pro TikTok, Instagram, a gente passa nada, mais né? tempo no celular, redes sociais, Redes sociais. mas se a gente se dedicar mais à palavra do Senhor, buscar mais a palavra do Senhor, aí sim, claro que vai ter aquele desejo, mas Sim. eu vou estar mais concentrado naquilo que eu tenho que fazer, que o meu alvo é o céu, a salvação. Sim. Inclusive, o livro em si, ele dá essa dica pra gente. Boa. Né? Porque o propósito, qual o seu propósito? Eu acredito que o jovem hoje, com essa influência às vezes de um líder ou de seu companheiro ao lado, que tem uma vida sexualmente ativa, ele perde um pouquinho a questão do propósito. E fala, meu propósito é casar. Quando dedicar-se, meu propósito é servir ao meu Senhor. Né? Então, eu acredito que perde um pouquinho. Para lidar, realmente é muito difícil. Porque nós vivemos com influência. Perfeito. Televisão, Somos influenciados. celular, escola. Perfeito. Somos influenciados. Mas viver num propósito é difícil realmente. Nós temos um propósito com Deus. Nós casados, né? Sou casado. O Mateus, vocês são casados.
nós temos um propósito com Deus. Só que se nós fôssemos solteiros, ainda teríamos esse propósito. Sim. Sim. O chamado é maior. O chamado é maior. Entender o chamado. Justamente. E outra coisa, muito bem, só para complementar o que Perfeito. o evangelista e o presbítero Mateus falou aqui, é que o livro ele tem alguns pontos, vamos dizer assim, um eixo central, que não é somente o propósito, mas a santidade. Ótimo. Eu acredito que a santidade, à luz da Bíblia, as próprias Escrituras, ela vai nos dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso mesmo. Então, a santificação ela é um processo contínuo, dia após dia, enquanto você tiver fôlego de vida, você é tentado, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele vai nos dizer, porque esta é a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus é o quê? Que vos a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Perfeito. Então, esta é a vontade de Deus. Um Deus que se intitula 3 vezes santo, nada mais é exigir dos seus súditos, servos, santidade. Perfeito. E assim, o ambiente em si, ele influencia. Ele influencia se você deixar ser influenciado. Se você não tiver uma vida constante em oração, uma vida constante mergulhado nas escrituras. Eu não estou falando de 10 minutos, 15 minutos, não. É passar tempo, investir tempo, porque você só consegue manter esta pureza sexual ativa para a glória de Deus se você vigiar o seu olhar, como Provérbios vai falar, Sim. Provérbios 4, 23, que tudo que está no coração do homem ali, só coisa ruim pode proceder do coração do homem. Perfeito. Então, temos que vigiar o olhar, vigiar no local onde a gente está, onde pisamos, colocamos a planta do nosso pé. Fugir da aparência É isso do mesmo. mal. Falou Fugir. tudo. Tem que fugir. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo E e ele fugirá de vós. O caminho é esse. Então nós temos um direcionamento, né? E me diz uma coisa, com esses jovens, falando um pouquinho sobre a pressão que eles sentem em casar, o seu livro vai falar sobre isso também. E nós comentamos um pouquinho, fizemos um overview rapidinho aqui sobre isso, e nós vimos que os jovens, eles querem casar, às vezes muito rápido, justamente para ter o contentamento sexual. Sim. E como é que a gente trabalha? Como o Espírito Santo lhe conduziu para estar trabalhando nessa parte, para dizer assim, eu preciso esperar pelo casamento? Nos explique aí, por favor. Hoje, no contexto atual, Sim. nós estamos sempre atualizando e sendo atualizados de alguma forma. A cultura em si, ela é um pouco distorcida, deturpada. Sim. Então, o importante é cristão solteiro, o crente em si, tanto o casado, todos no geral, não viver segundo os cronogramas do ser humano, da atualidade. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que a nossa vida diária com Deus, ela não depende, o nosso cotidiano não depende das circunstâncias ao nosso redor, Sim. mas depende exclusivamente da suficiência de Cristo. Se Cristo é suficiente para mim, ora, tudo aquilo é acréscimo. Não me falta mais nada. Então vivemos hoje em uma geração que é muito ansiosa. Perfeito. A ansiedade, ela tem corroído muito a mentalidade, a comparação. Hoje as pessoas dizem assim, olha ali fulano de tal, olha ciclano, tá casando, e você? Isso entra na mente, no subconsciente. Quando ele não é bem tratado, isso acaba aqui gerando uma doença, vamos dizer assim, espiritual, que acaba que levando o crente a uma certa depressão. Perfeito. E agora? Eu não tô conseguindo casar, ou não tô achando alguém. Tem alguns relatos que a gente vê, e dentro desses relatos,
ele começa as pessoas começam a internalizar algo. Diz assim, eu não sou bonito, eu não sou bonita. Eu tenho defeito, por isso ninguém me quer. Aí começa, ó vida, Nossa. ó céus. Então, eu acho que o que precisa realmente, quando vem essas pessoas, a gente está falando de ansiedade justamente por isso, porque às vezes todas as pessoas que estão ao redor, sendo jovens, estão casando por um ou por outro propósito, e às vezes essa pessoa não casou, sendo ele homem ou mulher, ele vai começar a olhar para si e vai começar a colocar todos os tipos de palavras negativas, adjetivos negativos para ele e dizer assim, por que eu estou vivendo isso? É um negócio muito sério e principalmente o jeito que eles ficam afetados. Mas em tudo isso, como tudo Deus tem um propósito, ele chega e prepara. A minha mãe, minha esposa, a gente sempre fala, tem um dito popular, cada panela tem a sua tampa. E é uma verdade, gente. É verdade, cada panela tem a sua tampa. Mas diz uma coisa, falando um pouquinho sobre o casamento. No seu livro está dizendo assim, que tem pessoas que é contra o casamento, ou você é contra o casamento, ou não quer que as pessoas casem, quer que fiquem solteira pro resto da vida, celibato pro resto da vida. Bom, e como é que fica aí? Olha, justamente. Tem um meio termo sobre isso? Me diz. Vamos lá, depois a gente vai falar sobre o eunuco, mas assim... voltando àquela passagem de Gênesis 2:18, Gênesis 2:18. Que fala que não é bom que o homem esteja só, ali nós podemos entender tanto no contexto da criação divina, a primeira instituição que Deus instituiu, o homem e a mulher, né? Começa ali, mas temos outra ilustração, ilustrando o casamento de Cristo e da igreja. Perfeito. Não podemos fugir disso. Isso. Não podemos. E hoje, por incrível que pareça, antes tinha isso, mas hoje, na atualidade, as pessoas idolatram muito o casamento. Idolatram muito o casamento. Veem ali... sonhos. Exatamente. Carreira. Não somente casamento, né? Vamos expandir aqui. Perfeito. Carreiras, sonhos, objetivos, assim, como um todo. Então... não é pecado você sentir desejo de casar. Eu não sou contra o casamento. Porque é por isso que eu repito no livro, propositalmente, algumas situações, porque o linguajar, o diálogo em si do livro com a pessoa, o leitor, vai entender que parece que ele é contra o casamento, ou parece que ele é a favor do celibato e tal. Mas não é. Eu só redimo o que a Escritura já afirma. Sim. Então, o desejo de casar não é pecado. O pecado, ele se torna pecado quando você idolatra esse desejo. A idolatria, ela é muito sutil. Faz um parâmetro, por favor, aí, entre sonho e idolatria. Olha, tudo aquilo que nós conquistamos ou que vamos conquistar, nós costumamos traçar metas. Costumamos fazer esboços, anotações e falar, isso aqui é o meu sonho, eu vou construir isso. Idolatria é quando eu coloco acima de Deus, acima de Cristo essas coisas. Perfeito. Quando eu me ocupo mais nessas coisas e deixo Cristo em segundo plano. de viver o propósito, né? Exatamente. Aí, E o meu propósito? Fica onde? Mais ou menos por aí. Eu posso... Basicamente, Pode falar, você está pastor. dizendo Só que... voltando ao assunto que você falou de âmbito familiar, você acha que muitos jovens hoje estão casando para fugir da família? Para fugir daquele... do pai, da mãe, daquela situação que está vivendo? Perfeito. Você acha? Hein? Não, ele falou desse âmbito assim, eu tô casando porque eu quero ficar livre da minha mãe, do meu pai, eu quero... Você acha que existe muito isso hoje? Alguns pensam, sim, dessa forma. Uma minoria, mas existe, sim, uma partícula que eu acredito que por falta de conhecimento, de intimidade com Deus, desta família, a pessoa que acaba olhando o casamento como um escape. Só que o casamento em si, tá aí vocês que são casados, né? Sim. Podem falar melhor do que eu.
não é somente um anel no dedo. Perfeito. Isso. O que define um cristão, o que define nós, não é um anel no dedo, não é uma carreira, não é nada materialmente. O que nos define como cristãos é o sangue de Cristo derramado na cruz. Nada mais do que isso. Então, muitos sim têm utilizado o casamento para escapar da família, porque a família, vamos dizer assim, temos que é perturbada. Justamente, é isso mesmo, é verdade. É verdade. Fala no português. E às vezes o casamento não pode ser uma porta de escape. Não é para isso. O casamento é para duas pessoas que se amam, aquele que ama a esposa fazer a esposa feliz e aquela esposa que ama o esposo fazer o esposo feliz. E às vezes tem um contexto que se diz assim, eu vou casar para me ser feliz. Não, está errado. Tá errado. Eu irei casar para fazer a outra pessoa feliz. E aí por isso que tem aquelas, nós que somos casados, às vezes nós deixamos, tem um dito popular agora, eu prefiro ter paz do que ter razão. Às vezes é uma verdade. Por quê? Porque a gente ama as nossas esposas. E da mesma forma, às vezes elas também, elas deixam de fazer algumas coisas justamente para nos deixar felizes. Isso é verdade. Denúncias, né, pastor? São as renúncias para um propósito maior. É isso mesmo. E eu acho assim, pastor Emerson, que o casamento ele é mais pesado ainda, porque acho que é Pedro que diz, né? Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Então, eu acho assim, eu acho que já é um negócio muito pesado, é muito sério, não é? É Igual sério. você falou, não é você colocar uma aliança no dedo, tô casado, conquistei aquela varoa lá, vamos lá. Não, o casamento é amar Cristo, amar a sua esposa como a minha mulher. Minha esposa sempre fala isso. Sim. Você tem que amar como. Eu falei, não é difícil. Então, às vezes, vou casar, vou só assinar um papel. Depois, esse dia, eu fui fazer um casamento rapidinho. Sim. Aí eu vi uma pessoa falando assim: no cartório, se não der certo, eu me divorcio. Então, porque o divórcio hoje ele abriu muito leque, né? Sim, tá muito eu sei que fácil. É outro assunto, mas assim, Sim, é uma coisa que tá aí falo. também. Sim. Tá dentro. Porque o divórcio hoje tá muito aberto a mente. Hoje, se não deu Justamente. certo, eu vou separar. Aí usa até a coisinha, Bíblia, usa né? até um texto, né? Usa até o Isso. texto da Bíblia não cozinha bem. Meu Deus do céu. Minha mulher é vesga. Pronto, Jesus. Não, mas não porque casou, na época né? tinha, né? Ele não Sim, viu sim, antes? eu não vi Na antes. época tinha Mas é isso. verdade. Na época, se o marido quisesse devolver a mulher, é só colocar defeito naquilo que ela não fazia bem. E nesse contexto que o senhor está falando, pastor William, é realmente como a gente faz, o seu livro vai também nos ensinar como a gente faz para evitar relacionamentos errados. Meu Deus, aí. É sério isso aí. Muito bom. Não é porque é bonito ou porque é bonita, porque tem um olho azul, verde igual o meu assim, né? Não, nada a ver. Acho que assim, vai além disso, não vai? Mas eu acho Vai muito além. Mas muito casamento hoje não tá mais no amor, tá mais na visão. Eu acho assim, olhou, mas sabe que depois que a mulher casa, vai engravidar, vai mudar o corpo. Vai Então mudar. muda tudo. Sim. Uma das coisas aqui que nós não chegamos a comentar, mas justamente porque talvez você vai entrar nesse assunto, é que tem algumas fases, principalmente que nós como jovens, como fomos jovens, enfim, antes de nós casarmos, nós olhamos, vimos, nos apaixonamos, namoramos e depois nós fomos para o casamento. E mesmo assim, ainda nós vamos conhecer a nossa esposa até o último dia nosso na face da terra. Meu Deus. Sempre tem uma surpresa, tanto dela como nossa. É isso mesmo. E às vezes nós trazemos algumas coisas lá dos nossos pais para a nossa vida. Então, e como é que a gente consegue escolher a pessoa certa? Será que se eu chegar um conselho que me deram foi o seguinte: você vai namorar com ela, olha a mãe, Também. olha o relacionamento dentro da casa, vê se ela é educada com a mãe, vê se ela é educada com o pai, respeita a mãe, é por aí. E a mesma coisa para o homem que a mulher for namorar o homem. Aí outra pergunta, existe profecia para casamento? Perfeito. Bora. Pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Vamos lá primeiro respondendo como é que a gente evita. Perfeito.
esses relacionamentos frustrantes, muitas das vezes, a pessoa entra, ela quer até se sair, mas tá um negócio já tão pregado já, né? E assim, como é que evitar essas coisas? 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos dizer, no capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça? Que comunhão tem luz com as trevas? E aí? E se ela tá apaixonada por aquele? E se ele tá apaixonado por aquela? Porque às vezes o prato de lentilha chega. E como é que esse jovem vai chegar e vai dar um estalo para isso? É lentilha. E aí? Tem segredo? Mas a questão principal é que o conhecimento bíblico ele precisa ser colocado em prática neste momento. Perfeito. Você está solteiro, você que está namorando, você que não casou ainda, você tem que colocar em prática o conhecimento bíblico que você tem, ou se você não tem, procurar, porque aquela forma que o senhor citou aí, de conhecer os pais, de olhar a família, é muito importante. Mas o que vem antes? O conhecimento das Escrituras. Perfeito. A intimidade com Deus. Você apresentar esta pessoa para Deus. Conversar com Deus. Senhor, será que o Senhor aprova isso? Fala para mim. Revela para mim. Me dá um sinal. Então, Deus ele vai te dando esse discernimento. Namoro não é simplesmente ocupar carícias, né? Perfeito. Não é uma justificativa, vamos dizer assim, para você... Não é um álibi ou uma justificativa para o pecado. Você tem que saber do porquê que está namorando. É o objetivo de casar? É o objetivo de Muito amar? bom. Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma finalidade. Então é essencial. Conselhos, eu costumo priorizar isso, líderes espirituais, experientes. Não é qualquer líder espiritual, não. Você vê aquele líder espiritual que anda em intimidade com Deus, que vive na prática, no trabalho, no ônibus, onde for, a sua cristandade, vamos dizer assim. Né? Perfeito. E assim, esperar em Deus, eu costumo dizer que esperar em Deus, você não vai esperar de modo passivo. Você não vai cruzar os braços e dizer, Senhor... Vem do céu. Vem. Do céu saca chuva. Cai aqui do céu, cai nas minhas mãos. Não é assim. Você tem que estar com a mente ocupada, como já foi falado aqui, o presbítero Mateus já tocou nesse assunto. Você tem que estar com a mente ocupada, servindo ao Senhor, na igreja. Você tem que liderar os jovens ou as crianças. Amém. Evangelizar. Então vai trabalhando para o Senhor. Esperar de maneira ativa. Esperar com propósito. Com propósito. O salmista diz, esperei com paciência do Senhor, ele ouviu, meu clamor. se inclinou. Agora, respondendo aqui a profecia, né? Existe profecia. E aí? Me explica. Olha, a Bíblia em si, ela não vai nos dizer que Deus ele vai falar, é essa pessoa. Tipo, Sim. Identificando a pessoa que você tem que casar. Não, ele já nos dá o discernimento. Ele já nos dá 2 ferramentas principais. Eu vou citar aqui 2, pode ser 3. A oração, a palavra, a questão dos líderes espirituais. Perfeito. Já foi falado aqui do testemunho familiar. Como é que anda essa pessoa, como é a fama dessa pessoa. Perfeito. Essa pessoa reflete o caráter de Cristo. Essa pessoa tem um espírito manso, tem um espírito humilde. Como é que anda essa pessoa no trabalho? Ela dá testemunho de crente. Então, só essas ocasiões já é o suficiente. Não precisa Deus falar para você, Pastor William, essa é a pessoa que você deve casar. Não, Deus já te dá o discernimento, a sabedoria, o suficiente para você não errar. Diz uma coisa, meus irmãos. Se os jovens estiverem namorando, se abrasarem e chegarem nas vias de fato, ainda tem chance para eles? Ou melhor, chance eu não gosto muito de falar essa palavra, oportunidade ainda de se reconciliar com Cristo e de que a sua vida, porque quer queira, quer não, ele quebra um ciclo. Tudo bem. Ele quebra um ciclo que não era para ser vivido naquele momento. Ainda há esperança, porque a Bíblia vai dizer também onde há arrependimento, né?
verdadeiramente buscando a Deus, Sim. há perdão. O que, que vocês acham? Porque tem algo. Tem muitos que acusam. Isso é uma realidade. Sim. Aí tem N fatores também que corroboraram para que acontecesse o fato. Na realidade, dentro de tudo que nós estamos falando aqui, esses jovens com propósitos, eles precisam antever isso e outro detalhe também, né? Não ficarem sozinhos. Porque se ficar sozinho, o negócio fica complicado. Não é verdade? Viu? Tem que evitar, né? Isso. Mas a pergunta que eu fiz para vocês, tem ainda esperança para esse que pecou? Eu creio que sim. Tem Sim. esperança. Como todos nós tratamos um pecado, às vezes, em uma grandeza gigantesca, Pecadinho, né? pecadão. E Isso. não vemos o cisco. Não Perfeito. vemos aquele pequeno, ou as raposinhas Isso. que têm entrado. Nós vemos as coisas maiores, né? Eu acredito que, assim como Jesus, quando os fariseus vêm e colocam a mulher aos seus pés, Perfeito. dizendo, ela pecou. Não, Mas Jesus, ele fala, não, eu tenho graça. Eu vou tratar esse assunto aqui com graça, né? Então faz o seguinte, vocês, se acham que ela merece, olhem para vocês e vejam primeiro se vocês merecem isso, né? E ele fala assim, vai e não peques mais. Então o segredo, não peques Muito mais. bom. É isso Né? mesmo. A comunhão é aceitar a graça de Cristo. Às vezes nós recebemos, mas esquecemos de aceitar essa graça. Né? Perfeito. Então eu acredito que chance, sim, oportunidade, com certeza. Isso aí, presidente Matheus. Nosso maior exemplo é Jesus, né? Perfeito. Nosso maior Sabe, acho exemplo que- é Jesus. Sempre estar buscando a palavra do Senhor, a presença do Senhor e seguindo Jesus como exemplo. Que não vamos cair, e se cair, igual o presbítero, ou o evangelista Judevan falou, vai haver o perdão e o perdão de todo o coração. Muito bom, Mas pastor. como tratar, pastor Emerson? Oi? Porque, como, por exemplo... Caiu, como... Porque assim, tem um assunto de disciplina, né? Perfeito. Sim. Aí, quantos tempos? Tem pastor que simula meses, tem 6 meses, um ano. E aí? Eu Independente. estava conversando isso hoje com minha esposa sobre esse assunto. E aí entrou a mulher que foi pegada no ato do adultério. Sim. Quanto tempo? Como tratar essas pessoas? A disciplina vai sarar ou vai afundar mais? Tem Boa um pergunta. Tem um texto bíblico que vai dizer assim, vocês são melhor de Bíblia do que eu, que vai, aquele que pede perdão, deixando tudo para e deixa, alcança a alcançará a misericórdia. Não é automático? As consequências, aí tem outra coisa, pastor William. O tempo pode ser determinado pelo homem, mas a consequência do ato do pecado, ela vai vir. Sim. Em Davi veio os seus filhos E a espada? e a espada. E aí, então é um fato bem assim, bem peculiar para se Porque tratar. é o tema que, Né? é o tema que você está falando, né? Infelizmente, muitos jovens hoje, devido a essa liberdade que tem do pai deixar o jovem namorar na casa. Sim, sim. Então, eu acredito que nosso sogro namorar, que mesmo foi pedir pro meu sogro lá, ele já me ameaçou, falou assim, ó, você não tá pegando qualquer um aqui, não. É isso mesmo. E hoje não, hoje os pais deixam o namorado dormir na casa, então já é meio caminho andado para esse negócio acontecer. Mas assim, o tratamento de disciplinar, ou deixa assim, vem cá, você pecou, mas você está arrependida mesmo, é um negócio muito complexo. Eu Muito já passo complexo. da igreja e sim, eu coloquei um casal, eu conto assim, um casal, depois falei assim, eu vou colocar vocês 6 meses. Depois o casal foi e aprontou de novo. E eu fiquei bravo com esse casal. Eu falei, rapaz, eu te dei uma oportunidade e vocês... E, pastor, você sabe, foi esse negócio de Netflix, essas coisas. Falei, então, Rapaz, esse negócio é complicado, né? Então, são... A influência. Eu não sei A como explicar influência. que esse É o meio, livro, não é verdade? Esse livro de propósito, de casa solteiro com propósito, me explica esse negócio. O jovem caiu. E aí? Bom, aí vocês fizeram 2 perguntas. Sim.
Então vamos responder aquela pergunta lá que o jovem caiu, né? Sim. E aí, como é que a gente vai fazer? E a outra pergunta foi sobre essa questão da disciplina, o Isso, tempo, o né? tempo. Tem na Bíblia esse negócio? Então, E aí? Assim, o livro, ele vai dizer, o meu livro ele vai dizer o que a Bíblia nada mais, nada menos ela fala sobre graça Graça. e verdade. Ou Bom. melhor, confronto. isso. Eu falo também que confronto sem graça vira legalismo. E graça sem confronto vira permissividade. Bom, Então, a Bíblia ela vai tratar dos dois. Graça e confronto, ou verdade e misericórdia. 1 João vai nos dizer, 1 João capítulo 1, versículo 9, e tem vários outros textos, sim. diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Sim. e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda sujeira. Ele é fiel para nos perdoar. Mas esse confessar, ele não precisa ser somente um confessar de fachada exterior. Perfeito. Ele precisa ser um confessar genuíno. Perfeito. Um arrependimento que resulta em mudança de vida. Esse confessar aqui, se a pessoa diz, eu confessei o meu pecado, Deus me perdoou, você mudou de vida? Então tem alguma coisa errada. Se não mudou de vida, não adianta nada confessar. Perfeito. Agora, se você confessa, muda de vida, aquela vida, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, ele vai nos dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso mesmo. Então o livro ele vai tratar sobre, tanto a Bíblia como o livro, ele vai tratar sobre verdade e misericórdia. A graça, ela restaura, ela transforma, ela muda de vida, a graça ela faz o serviço completo. Dizer que a graça, mas a graça me salvou, mas não tem mudança de vida? Justamente. Como assim? Então, a graça, ela tira as roupas velhas, coloca roupas novas, tira o modo de falar antigo, Perfeito. sujo, coloca outro novo. A graça, ela faz o serviço completo. E sobre aquela outra questão do tempo de disciplina, Isso. a gente não vê nas escrituras Deus dizendo assim, Pedro, você vai ficar 6 meses porque você me negou 3 vezes. E teve aquela outra ocasião de Atos que ele se afasta dos seus irmãos lá em Antioquia, da Síria, porque uns irmãos da parte de Tiago chegou até ele e ele ficou meio com vergonha porque ele era judeu. Sim. E Paulo exortou ele, ou seja, acabou que negando Jesus também na prática mais uma vez. E a gente não vê Paulo dizendo, Pedro, porque você fez isso, você vai ficar 9 meses. Não. Pedro se arrependeu, assim como da primeira vez, foi restaurado. Na segunda vez também se arrependeu, foi restaurado, renovado. Então, esse negócio de dar tempo, de dar anos... Vai não. de pastor a pastor também, né? Mais particular. É muito perigoso, porque assim, a disciplina em si, segundo as escrituras, ela tem que resultar em uma comunhão com os santos. Se você caiu, se você tropeçou, porque é normal na nossa caminhada cristã, Isso. quando nós vigiamos ali ou acolá, de vez em quando acontece isso, infelizmente. Para que serve o corpo de Cristo? Os santos, para nos restaurar, colocar aquele ânimo que infelizmente caiu. Comunicar, né? Exatamente. E imediatamente nós devemos tirar tudo aquilo, todo o empecilho que nos fez cair. Bom. Assim, a internet, o que está me fazendo? Bora fazer o filtro. Bora fazer um filtro aqui justamente. no Instagram, na rede social, aqui no WhatsApp, ou sei lá, no YouTube, no TikTok. Se é o TikTok que está me prendendo, que está fazendo eu pecar, eu vou desinstalar, eu vou deixar aí 1 ano sem usar. Então isso é santidade. Isso é propósito, né? Isso é Propósito. propósito. Boa. Se o teu olho te fizer errar, arranque-o e lance-o fora, né? Bom. Irmãos, o papo tá muito bom. Tá excelente o nosso papo. Agora a gente já estamos indo para o nosso tempo final, tá? Eu quero agradecer a presença dos irmãos que aqui estão, né? Dizer que o livro Jovens com Propósito, Solteiros com Propósito, muito obrigado, tá? Ele está aí no nosso WhatsApp da Umadim Pazar. É bom você dar uma lida lá. O autor está aqui junto conosco, ele nos concedeu gratuitamente o livro
em PDF. Deus abençoe sua vida, né? Amém. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Evangelista Gildevan, presbítero Mateus, pastor William, Amém. cooperador Gesmiel. Gesmiel Cruz, aqui, quero agradecer. E a gente vai agora, dentro do autor do livro, ele vai trazer uma mensagem para nós terminarmos aí. Antes dele trazer a mensagem, para nós terminarmos, eu queria falar para vocês que nós aqui na Assembleia de Deus do Ministério do Parque São Rafael, nós temos trabalho de segunda-feira, nós temos trabalho de terça-feira, o nosso culto de doutrina, quarta-feira nós temos os ensaios, quinta-feira nós temos oração pela manhã também, sexta oração pela manhã, sexta-noite Começar o acontece agora, né? vai haver, isso mesmo, haverá, Dos varões. isso vai ter o Congresso dos Varões, enfim, mas nós estamos aqui todos os dias com as portas da nossa igreja abertas para vocês. Os irmãos que estão aqui conosco, aqui, esse trio Parada Dura, que está aqui junto comigo, eles congregam lá na cidade de Tiradentes e Guatemi ainda. Cidade Tiradentes. Cidade de Tiradentes, qual é o nome da rua? Rua Joamirim. Joamirim 148, muito fácil, ali do lado do Negreiros. Olha, eles estão dizendo para mim que dia 29, 30 e 31 do 8 teremos o Congresso Jovens. Qual que é o tema? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Dia 29 começa que horas? Às 19. Dia 20? Dia 30. Dia 30? 29, 29, 30 e 31. Isso, todos os dias 19 horas. Não, Menos domingo às no 18. domingo às 18. Às 18 também. Nós aqui fazemos esse convite para vocês, tá? Que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos. Só faça aquele resumão de 1 minuto para a gente terminar. Amém. Enfim, foi muito bom. Quero agradecer desde já. O importante aqui é que nós glorificamos o nome de Cristo. Isso mesmo. Que nem o casamento, nem o solteiro, eles são um fim em si, mas a nossa existência, existimos para glorificar a Deus, para enaltecer e refletir Cristo na nossa vida. E eu queria deixar uma mensagem aos jovens, solteiros, a todo o corpo de Cristo. Busquem primeiro o reino de Deus. Invista tempo na oração, invista tempo na palavra. De maneira nenhuma você está perdendo tempo. Muito bom. Você está ganhando, você está se aprimorando espiritualmente. Então, porque é só assim, pessoas vão ser salvas, porque o Espírito Santo convenceu da justiça, do pecado e do juízo, mas porque você foi um instrumento essencial nas mãos de Deus. Porque quanto mais intimidade que você tem com Deus, no seu secreto, mais intimidade com Deus na sua igreja, servindo ali os jovens, servindo os grupos de louvores, servindo ali o seu pastor, obedecendo aos seus líderes, você está fazendo a vontade de Deus. Amém. E que nada mais importante para nós, é fazer a vontade de Deus. E que Deus continue abençoando e que em breve, se assim Deus nos permitir, nós estaremos mais uma vez para debatermos temos outros assuntos também. Amém. Vamos orar Vamos. nesse momento, mais uma vez agradecendo a Deus. Evangelista Gilvan. Olha a Deus. Oremos, Senhor. Deus maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, na tua presença, por tudo que foi falado, as considerações, e que verdadeiramente esses jovens possam ter uma vida solteiros com propósito. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Ismael, nosso irmão que estão conosco. Nos abençoa poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos agora, para todos, sempre. Amém. Deus abençoe a